Paz do Senhor, meus irmãos, nós estamos aqui para a gravação de mais uma videoaula do canal EBD Estudo. Eu sou o Diácono Eduardo, estou aqui com o professor Wilson. Juntos nós vamos comentar a lição número 7, lição da CPAD, lição de adultos. Estamos falando aqui da Igreja Assembleia de Deus, a Congregação de Boa Esperança, em Parnamirim, RN, sobre a direção do pastor Georgênio. E desta feita estaremos falando sobre a lição número 7, como já falamos aqui, que tem por título O Ministério da Igreja. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve, aperta lá curtir, compartilhar, ativa as notificações para que você possa estar recebendo em primeira mão todos os vídeos que aqui foram gravados. E assim você estará contribuindo, colaborando com esse trabalho que nós estamos fazendo em prol do reino de Deus. Cada lição que é gravada aqui, essa lição ela pode alcançar o mundo inteiro, se assim as pessoas conseguirem perceber que esse vídeo está sendo bem visto, está sendo curtido e for principalmente compartilhado. Então contamos com a ajuda e com o apoio de todos vocês. Título da lição: O Ministério da Igreja. E o texto áureo está em Efésios capítulo 4, versículo 11, que diz: E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. A verdade prática diz: os dons ministeriais foram dados com o objetivo de edificar a igreja e promover a maturidade de seus membros. Nessa lição, a leitura bíblica em classe, que será feita na escola bíblica dominical em cada uma das igrejas, se encontra em Efésios capítulo 4, do versículo 11 ao versículo 16. Vocês estarão fazendo essa leitura em sala de aula. E o autor nos deixou aqui 3 objetivos desta lição. O primeiro é apresentar a doutrina bíblica do ministério sacerdotal observada na Antiga Aliança e praticada pelos crentes na Nova Aliança. Estaremos comentando sobre essas duas formas da prática ministerial sacerdotal, tanto no Antigo quanto na Nova Aliança. O segundo objetivo vai ser elencar os cargos ministeriais instituídos na Igreja Primitiva. E o terceiro é explicar as qualificações de natureza moral e social exigidas para o ministério, para o exercício ministerial. A gente vai ver todas as instruções bíblicas que o Senhor orientou o seu povo para que pudesse exercer o ministério sacerdotal na igreja. E aí a gente vai estar passando uma visão panorâmica do que era o serviço sacerdotal no Antigo Testamento e no Novo Testamento, como se aplica na vida de cada um de nós que somos cristãos. Exatamente, a paz do Senhor. Então nós iremos agora, nesse momento, falar do primeiro tópico, que é justamente essa parte do Antigo Testamento. Então, o ministério sacerdotal de todo crente. E aqui ele vai apontar inicialmente para o sacerdócio no Antigo Testamento. E aí a lição ela vai remontar ali ao tempo dos patriarcas, ao início da criação, e vai mostrar que essa prática sacerdotal era uma prática comum entre os hebreus. Então, tanto que há uma evolução ao longo do tempo. Ela inicia ali na esfera familiar, essa prática sacerdotal, e ela vai se estendendo até se tornar uma prática cerimonialística, com o sacerdote, como nós iremos ver aqui. Então, inicialmente, ali na Antiga Aliança, quem fazia essas funções sacerdotais eram justamente os cabeças da família. E um dos exemplos bastante comum encontra-se lá em Jó, capítulo 1, versículo 5, que vai mostrar que Jó continuamente oferecia ali holocaustos pelos números de seus filhos. Caso alguém tivesse pecado, amaldiçoado Deus, ele estaria ali oferecendo holocausto por cada um dos seus filhos. Jó, capítulo 1, versículo 5. É um exemplo que os cabeças de família faziam justamente essa prática sacerdotal. Vemos também nessa prática como chefe da família na época dos patriarcas, em Gênesis capítulo 12, ainda quando Abraão se chamava Abrão, ali quando ele vai se fazer um altar para Deus ali entre Betel e a cidade de Ai, ele vai oferecer ali um holocausto ao Senhor,
mediante as promessas que Deus faz para ele. Então, observa-se que ali, como no caso de Jó, no caso de Abraão, eram justamente os chefes de família, as lideranças patriarcais, elas eram que faziam, exerciam essa função sacerdotal. Vemos também, com o passar do tempo, essa função passa para a nação de Israel. Então, a nação de Israel, como nação, como povo eleito por Deus, ele vai também ter essa função sacerdotal para os demais povos. Em Êxodo 19:6, vamos ver lá quando Deus fala para Moisés para que possa passar essa mensagem para o povo de Israel. E nessa mensagem ele vai dizer, dentre outras coisas, que Israel ali é um reino sacerdotal para os demais povos. Então Israel seria como sacerdote, deveria apresentar a Deus, né, servir a Deus também ali como referência aos demais povos ali que estavam habitando ao seu redor. E a última análise ali que a lição vai trazer, né, dessa prática sacerdotal do Antigo Testamento é quando Deus, com o passar do tempo, lá no Monte Sinai, ele se apresenta a Moisés e vai limitar o ofício sacerdotal à família de Arão, né? A tribo de Levi, Êxodo 28, capítulo 1. Vamos ver aí Deus chamando ali Arão e seus filhos para essa função, esse ofício ali sacerdotal. Então vemos então que desde os chefes de família, os cabeças, liderança, a nação de Israel exerceu essa função até ser limitada à tribo de Levi. Bem, o segundo subtópico vai falar uma doutrina bíblica confirmada no Novo Testamento. E aí a gente vai ver que o Novo Testamento apresenta o sacerdócio da Antiga Aliança, como o nosso irmão Reis bem falou aqui, como um tipo de Cristo. Isso a gente vê na doutrina teológica chamada tipologia bíblica, onde aponta coisas da nova aliança apontando para coisas da velha aliança. E aí Jesus Cristo, ele foi o sacrifício vivo derramado na cruz do Calvário, foi o derradeiro sacrifício pelos pecados do povo. Então, já não era mais preciso que acontecesse os sacrifícios que eram feitos na antiga aliança. Então, já não é mais uma família, tribo ou nação detentora do sistema sacerdotal. Agora faz parte da própria igreja. O apóstolo Pedro vai falar na sua primeira epístola, no capítulo 12, versículo 5. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Por Jesus Cristo. Então, agora a gente vê na Nova Aliança, no Novo Testamento, aponta que o serviço sacerdotal cabe à igreja, cabe a cada um que faz parte da igreja. Sacrifício vivo, sacrifício de louvor, tudo isso apontando para o sacerdócio. Logo, se debaixo da antiga aliança o sacerdote era ministro do culto, agora, sob a nova aliança como sacerdotes, oferecemos o próprio culto em sacrifício vivo. O apóstolo Paulo vai falar aos Romanos, no capítulo 12, no versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. É o que nós temos a oferecer a Deus, o nosso próprio corpo. E de forma que nós não vivamos mais, mas Cristo passa a viver em cada um de nós, mediante a sua morte ali na cruz do Calvário para a salvação e perdão dos nossos pecados. Proclamamos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz e mantemos comunhão direta com Deus. Foi por isso que quando Jesus foi morto ali na cruz do Calvário, o véu do templo, o véu que dividia o lugar do Santo dos Santos, onde a presença de Deus estava ali no meio do sumo sacerdote, o sumo sacerdote estava ali presente, o véu se rasgou de cima a baixo. E nós tivemos acesso ao lugar santo dos santos, oferecendo cada um de nós o nosso próprio sacrifício vivo. Exatamente. Então, a doutrina, então, essa bíblica que ela vai confirmar no Novo Testamento, aquilo que era a prática do Antigo Testamento,
E vamos observar que a reforma protestante, ela veio resgatar justamente essa ideia do sacerdócio para que todos ali crentes em Cristo pudessem exercer essa função de forma abrangente. Então, observamos então que com a reforma protestante, quando Martinho Lutero lá no século XVI, ele vem justamente levantar as teses contra as práticas da igreja naquela época, podemos observar que na época o catolicismo, né, o romano, assim, a figura do sacerdócio era limitada à figura dos padres. Então, apenas os padres, né, é que exerciam o ofício, né, sacerdotal. Então, os membros da igreja estavam fora dessa prática, né, de oferecer o seu corpo como sacrifício vivo, essa prática mais de forma abrangente, sacerdotal. Né? Então, é tanto que o Papa ele é considerado como o vigário de Cristo na Terra, é o representante de Deus já aqui na Terra. Né? Então, ele apenas teria essa autoridade. E a reforma protestante ela vem justamente resgatar toda essa doutrina antiga. Esse é um retorno radical às Escrituras. É tanto que na reforma protestante temos a sola Escritura. Né? Então, ele vem resgatar essa prática ali do Novo Testamento, que tinha se perdido ao longo do século ali da Idade Média, até que exercesse a reforma protestante. E podemos ver isso que em Pedro, capítulo 2, no versículo 9 e no versículo 10, quando Pedro ele vai falar, e dentre as coisas que ele fala, vai dizer que nós que somos um sacerdócio real, vai falar nação santa, povo adquirido, né, por Deus. E nós que em outro tempo que não éramos povo, nos tornamos povo. E antes que nós não tínhamos alcançado a misericórdia, alcançamos a misericórdia, né, para podermos falar das virtudes daquele que nos trouxe das trevas para a luz. Então, a função ela é abrangente para todos. Então, a reforma ela veio trazer isso, né, que é a nossa prática atual. Então, vimos aí nesse primeiro capítulo justamente a prática antiga, na antiga aliança, a prática sacerdotal, vista da família, depois indo para a nação de Israel, evoluindo até a tribo de Levi. Né? Vimos que essa prática também ela foi dada aí no Novo Testamento, onde cada um ele pode oferecer o seu sacrifício vivo no seu corpo. Quando o véu se rasga, temos acesso a Deus. Então, essa função ela se torna abrangente para todo crente oferecer sacrifícios a Deus, louvor a Deus, se chegar a Ele no Santo dos Santos. Né? E que essa prática ela retorna com força após a reforma protestante para as igrejas evangélicas. Glória a Jesus. Nosso segundo tópico vai falar a estrutura ministerial do Novo Testamento, né? Como se dava essa estrutura agora no Novo Testamento. O primeiro subtópico vai falar o ministério quíntuplo. Por que quíntuplo? A gente vai ver que lá no versículo 11 de Efésios capítulo 4 vai dizer: ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Então aqui a gente vê 5 funções, né? E aqui o nosso autor lá relata como é conhecido o ministério quíntuplo, por causa que são 5 funções. Né? E aqui ele vai falar sobre cada uma das funções. O apóstolo, né? Quem era o apóstolo? O apóstolo é a palavra que vem do grego, apóstolo, que significa enviado. Ele é enviado. E aí a gente vê também o mesmo da palavra missionário. Né? No latim, missionários que vem do latim também é enviado. Missionário ou apóstolo, então, é o mesmo sentido da palavra. Né? Então, o apóstolo é aquele que foi enviado. É por isso que a gente vai ver o apóstolo Paulo, né? Porque ele foi enviado a pregar às nações, aos gentios. Né? Então, o apóstolo não é somente aqueles 12 eram discípulos, depois viraram apóstolos. Não, o apóstolo são todos aqueles que foram enviados, ou também missionários. Ele vai citar também o profeta, a pessoa do profeta, que era alguém inspirado e autorizado para falar em nome de Deus. Né? Esse aspecto ele era um porta-voz de Deus. No Novo Testamento, a gente já não vê mais o papel do profeta como era no Antigo Testamento. Aí a gente vai ver o apóstolo Paulo relatando os dons espirituais. E aí ele vai falar sobre o dom de profecias, lá em sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 14, versículo 5 e versículo 31. Né? Então, somente alguns eram chamados para ser profetas, enquanto todos poderiam exercer o dom de profecia, né? Se assim for da vontade do Espírito Santo, a vontade de Deus conceder esse dom a determinada pessoa. O evangelista, né, que é alguém cujo
ministério é centrado na salvação de almas, na pregação da palavra de Deus, em ganhar almas, em evangelizar literalmente. E os pastores e mestres são são os pastores, né, que possuem a função de apacentar, de cuidar das ovelhas, aquela pessoa que fica ali fixa na igreja, né, cuidando do rebanho, pastoreando literalmente, né, cuidando das ovelhas. Essa comparação que a gente vê muito na palavra de Deus. Pastores e mestres, enquanto mestre, né, que é a última função ministerial que é relatada aí, é a função de ensinar. Né? Deus separou individualmente esses dons para pessoas, né, diferentes. Uns conseguem fazer uma coisa, outros não conseguem, outros fazem outra coisa melhor. Né? E assim a obra vai se organizando de acordo com a função específica de cada um. Exatamente. Então, esses ministérios, né, que foi dado por Deus, como aí podemos ver, essas funções quíntuplas, né, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, vamos ver alguns serviços de diáconos e presbíteros, que está dentro também dessa parte dos ministérios aqui da igreja. Em Atos capítulo 6, do versículo 1 ao 7, vai falar sobre a instituição dos diáconos, e lá ele vai, Lucas, quando ele vai discorrer justamente sobre essa função dos diáconos. Então, a grande ideia do sentido dos diáconos, que aparece 37 vezes, né? Diaconel é a ideia de servir. Então, diácono, a função do diácono é de servir a igreja. Né? E aí podemos ver lá no finalzinho do versículo 2, né? Que quando José se reúne para poder, na questão da organização da igreja ali primitiva, ele vai falar o seguinte: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Aqui é apenas um exemplo, né, de uma função do diácono, que é a questão que ali estavam os apóstolos na questão da palavra, de pregar, de ensinar, nessa função, e tínhamos alguém para auxiliar, né, os diáconos, a liderança que não tinha como fazer todas as coisas. Então, aí vem surgir a função do diácono. E aí ele vai dizer, né, escolher, pois, irmãos, aí vem dizer algumas características que esses irmãos deveriam ter para exercer essas funções de diácono, para que possamos constituir sobre essas necessidades. Né? Porque a igreja foi crescendo, foi evoluindo, foi tendo várias necessidades e não era razoável, né, que uma pessoa apenas viesse tomar conta, né, de toda a estrutura da igreja. E aí ele vai dividir as funções, e dentro dessas funções do diácono, né, que é justamente essa ideia de servir. E dentro também essas outras funções temos a função dos presbíteros, né, e podemos observar aí em algumas passagens como Atos 14, 23, Atos 20, 17, quando Paulo ali vai se encontrar com alguns presbíteros de Éfeso, né? E aí pode também surgir na própria palavra com o mesmo significado, a palavra ancião. Quando vai falar os anciãos da igreja, ele vai falar justamente, ele está fazendo referência justamente aos presbíteros da igreja, que é um termo que aparece ali, presbíteros que aparece o termo 66 vezes no texto grego no Novo Testamento. Então, quando vai falar anciãos, né, qual era a principal função? Era presidir as igrejas. Então, a função desses presbíteros, os anciãos da igreja, era justamente presidir as igrejas, supervisionar ali o ministério, exercer, por vezes, também alguma função pastoral. Né? Então, tinha essa função, né, de presbíteros. Então, vemos aí nesse segundo tópico a estrutura ministerial do Novo Testamento. Né? Vimos aí as funções, o qual Deus, Efésios 4:11, vai falar sobre apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, e vimos também agora as funções, os serviços dos diáconos e presbíteros, todos embasados na palavra de Deus. Né? Podemos encontrar em Efésios, como vemos em Atos, né? São passagens bíblicas que vêm confirmar essas divisões ministeriais. Amém. O terceiro e último tópico vai falar sobre as qualificações para o ministério. Né? O que é necessário para uma pessoa poder assumir um ministério na casa do Senhor, na igreja. Né? No primeiro subtópico nós vamos falar sobre as qualificações de natureza moral. Como o nosso irmão Reis também já falou aqui, né? Lá na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo do 1 ao 15, o apóstolo Paulo vai falar sobre os deveres dos bispos e dos diáconos, e aí vai falar sobre algumas qualificações, né? E aqui na lição ele vai listar algumas delas, como não apegado ao dinheiro, ou seja, não avarento, ser irrepreensível,
ou seja, alguém que não possua nenhuma acusação válida, o que não significa ausência, né, irmãos? É algo que a gente pode falar, né? Não significa que tenha ausência de pecado, né? Ter uma vida ilibada, uma vida pautada na palavra de Deus, não quer dizer que você está isento de pecado, né? Todos nós, enquanto estivermos nesse corpo corruptível, estaremos sujeitos ao pecado, estaremos sujeitos a cair, né? A palavra de Deus diz que quem tiver em pé, cuidado para que não caia, né? E o cair é do homem, mas Deus, ele levanta a todos aqueles que reconhecerem que necessita ser levantado, né? Então precisamos sempre ter isso em nossa mente, né? Reconhecer os nossos erros, reconhecer as nossas fraquezas, né? Para que possamos assim ser levantados pelo Senhor. Mas existem essas qualificações, né? Somos pecadores, somos, mas podemos, né, e devemos sim procurar cada vez mais a santificação da vida de cada um de nós, né? E essas qualificações, elas devem ser presentes, né? No versículo 2 vai falar: convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso, de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento. E aí ele vai listar várias coisas, né, várias qualificações necessárias, né, importantes, que deve ter um bispo ou um diácono na casa do Senhor. Exatamente. Além, então, dessas qualificações de natureza moral, temos também na palavra de Deus algumas orientações nessas cartas pastorais, Timóteo, Tito, né? Algumas qualificações de natureza social, né? Então, nessas cartas pastorais, podemos observar que aquele que aspira ao ministério, né, dentro das qualidades também, ele vai falar que não pode ser soberbo, né, arrogante, uma pessoa orgulhosa, assim também como uma pessoa de difícil convívio social, né? Obstinado na sua própria opinião, que não quer aceitar a opinião de outras pessoas, né? Que teimoso, arrogante, né? Podemos observar isso em Tito, capítulo 1, versículo 7. Assim como também outra característica, né? Justamente uma pessoa truculenta, violenta, uma pessoa colérica, né? Com temperamento forte, que possa fugir do seu controle. Obviamente que nós, como foi dito aqui, nós podemos cometer pecado, podemos no sentido de que nós cometemos pelo fato de nós estarmos nesse corpo ainda pecaminoso, mas que nós devemos nos cuidar, né, baseado na palavra de Deus, para justamente nos orientar e andar no caminho do Senhor. Então, para aqueles que aspiram, né, essas funções ministeriais, é necessário observar essas orientações do apóstolo Paulo, né, essas cartas pastorais, para que assim possa se enquadrar e melhor servir a Deus e servir a igreja. Amém. É interessante a gente falar aqui, não é, sobre quando o autor fala sobre o colérico, né? Na verdade ele quer dizer não o temperamento colérico, né? Existem várias pessoas que têm esse temperamento colérico, mas existem outras pessoas com outros temperamentos que podem agir com mais coleridade, né? Como ele bem fala aqui, né? Mais colérico, né? E é interessante que vários temperamentos podem, né, agir de forma colérica, mesmo sendo um fleumático, sendo um melancólico, né? Isso é interessante a gente pontuar. E o terceiro e último subtópico vai falar qualificados para o ministério. De acordo com as cartas pastorais, podemos afirmar que há qualificações claras para o exercício do ministério da Igreja de Cristo. O Senhor, ele organizou tudo para que pudesse ocorrer da forma, né, necessária para que o Espírito Santo pudesse trabalhar na igreja da melhor maneira possível. E o que o Senhor ele quer e espera de cada um de nós é somente obediência, né? Somente que nós cumpramos aquilo, né, o chamado que Jesus Cristo nos deixou e façamos segundo as coisas que ele nos ensinou, os ensinamentos que Jesus Cristo nos deixou, a vivermos uma vida, né, de maneira de acordo com a sua palavra. Nesse sentido, os ministros do corpo de Cristo têm como requisitos inegociáveis para o exercício do ministério as qualificações morais e sociais, conforme estudados aqui, né? Então, para exercer o ministério na casa do Senhor, na igreja do Senhor, para assumir uma liderança em frente a tantas outras pessoas que necessitam, muitas vezes, né,
uma atenção maior, um cuidado maior. E o Senhor ele tem levantado pessoas para isso. Pessoas que assumem, que entendem e amam, né, também o episcopado. Episcopado, que vem da palavra grega episkopos, né, que significa cuidar, zelar. Né? E é esse zelo, é esse episcopado que o Senhor ele chama, né, a muitos para trabalhar nessa obra e assim cuidar e dar manutenção à igreja do Senhor. Né? Exatamente, então vimos nessa lição, então, justamente toda essa função sacerdotal, né, desde a época do Antigo Testamento, vindo para o Novo Testamento, e aprendemos que essa função ela é universal, onde hoje, cada crente, nós temos esse privilégio de nos apresentar e apresentarmos diante de Deus, né, sem a necessidade de mediadores, mas ao mesmo tempo, na estrutura da igreja, como forma de organização, Deus também escolheu, né, cada um com funções específicas, né, para ofícios específicos, para que assim e tudo isso sirva para o quê? Para o crescimento do corpo de Cristo, né, para a edificação da igreja, né, para que possamos chegar ao conhecimento do cabeça, que é Jesus Cristo. Então, esta é a lição, né, que Deus continue abençoando a cada um, que possa assim compartilhar esse vídeo, possa curtir, possa se inscrever, né, para que essa mensagem ela possa ter um maior alcance e com certeza ser edificado na palavra de Deus. Então Deus abençoe a todos e até uma próxima oportunidade. Deus abençoe a todos.